Um chamado, uma missão. Palavras que definem um pouco a jornada de uma pessoa que você vai conhecer agora e que é o Itamar. Ele é a testemunha de que recomeçar não tem idade e transformou uma dor em missão, em inspiração. Junto com outras pessoas com o mesmo objetivo, eles trabalham juntos para resgatar vidas de pessoas e famílias que estão com problemas ali vivenciando o alcoolismo. E nós vamos, juntos agora, conhecer essa história. Quem olha assim, parece uma casa como outra qualquer, mas aqui, muitas vidas já foram resgatadas. É neste espaço que nós vamos conhecer agora que muitas pessoas chegam em momentos difíceis da vida e muitas também conseguem retomar o controle da própria vida aqui. O Itamar já chegou aqui do lado de quem buscava ajuda e hoje ele ajuda centenas de pessoas a se reerguer. Itamar Tavares, 63 anos e uma linda história de superação para contar. E essa história começou há muitas décadas, com um hábito que parece inofensivo, mas não é: beber socialmente. Sou filho de uma família alcoolista, né? Na roça todo mundo já bebe naturalmente. E eu peguei o hábito muito jovem, adolescente, e sempre a gente diz que bebe socialmente. Então, eu vinha tocando essa vida, mas assim, eu entrei numa grande empresa de Uberlândia, a maior da América Latina, e com 17 anos. E continuei bebendo, viajei, mas assim, tudo eu entregava meus resultados, tanto é que eu fiquei nessa empresa 41 anos, até 2020, porque eu conseguia associar a bebida a minhas responsabilidades. Família, 3 filhos formados, já netos também, mas sempre bebia. Mas só que a gente começa a beber socialmente e a gente vai fazendo isso só final de semana. Depois a gente, como isso, toda substância, o álcool é um dos mais perigosos, é progressivo. E daí a pouco você começa a beber sexta, depois quinta, daqui a pouco você está bebendo a semana inteira, e foi o que aconteceu comigo. Então, eu bebia todo dia, viajava pela empresa, ficava no hotel, final de tarde ia beber, ia para o restaurante, ia comer, ia beber. E isso foi chegando um momento que eu percebi que eu já estava dependente do álcool. Ele trabalhou por mais de 40 anos em uma grande empresa de Uberlândia e a aposentadoria, em 2020, foi o gatilho para que o vício se tornasse o protagonista da vida dele. Eu cuidava das minhas responsabilidades, da minha família, mas eu dependia do álcool. Quando foi em 2020, no meio do ano, chegou a hora de eu me aposentar na empresa. E eu achei que eu estava psicologicamente preparado para isso, mas não estava. Aí sim, eu fiquei sem lugar, sem o que fazer, aí eu perdi o controle. Eu perdi o controle de não poder pegar carro, da minha família esconder o carro, guardar a chave, porque eu fiquei embriagado mesmo, bebendo todo dia. Quando eu fui fazer um check-up, que eu aposentei, eu estava com a gordura no fígado, já grau 4, de 3 para 4, isso é pertíssimo de uma cirrose. Então, tomando esse susto, eu falei assim, eu tenho que me recuperar, me cuidar. A minha família me arrastou para isso, porque senão eu teria, às vezes, até morrido com uma cirrose, porque é muito grave. Porque a pessoa que usa o álcool, o fígado é o primeiro a ser comprometido. A pessoa que usa uma droga ilícita, o cognitivo é o primeiro a ser afetado. A pessoa pode começar a ter transtornos por uso de substância. Então, procurar ajuda é fundamental. Durante os meses que ficou internado, Itamar viveu experiências que nunca vai esquecer. E após superar a dependência alcoólica e receber alta, ele deu os primeiros passos em direção ao seu propósito de vida. Eu atendo numa clínica no Santa Mônica, fora aqui do Amor Exigente. Pacientes que precisam de atendimento, eu atendo lá. Aqui no Amor Exigente, eu venho para falar com o grupo. Eu falo com o grupo todo, depois a gente fala com o grupo individual da família, que são os codependentes, e depois eu falo com a família dos usuários, que estão em recuperação. Porque quando a família vem para cá e o usuário vem para cá, ele já está na sobriedade. Ele vem para se manter no processo de tratamento. Porque como o uso de substância, né, o adicto, ele é uma doença, ele tem que estar em recuperação sempre.
A pessoa tem que querer e a gente tem que querer e gostar e ajudar essas pessoas a ter o propósito de se reviver realmente. E assim, se as pessoas soubessem o quanto é bom viver na sobriedade, sem o uso de uma substância, é diferente. O processo cognitivo da gente... Eu não estaria numa faculdade finalizando um curso de psicologia se eu não tivesse passado por essa intervenção. E essa história de superação não parou por aí. Mas antes de continuar contando, é importante dizer que nada disso seria possível sem o amor. Sim, o amor da família, que esteve ao lado dele durante todo o processo de tratamento, e o apoio da instituição Amor Exigente. Valéria é casada com Itamar há 42 anos. Eles têm 3 filhos, netos e caminham lado a lado. E quando tudo parecia desabar, ela encontrou abrigo na ONG. A minha rede de apoio eram os 3 filhos. E meu genro, minhas noras, né? Então, a nossa rede de apoio era muito pequena e estava em sofrimento, né? Estávamos todos doentes, na verdade. Devo muito ao Amor Exigente. Foi a minha rede de apoio, né? Que nos abraçou, eu, meus filhos. E tenho muito a agradecer também a eles, né? Porque, geralmente, a família, muitas vezes, ela não abraça, né? Ela não vem junto, né, Lisa? Então, eu tive os 3 junto comigo e a gente descobriu que aqui as formas de procedimento, tanto com o Itamar, né, em todo esse processo dele, quanto com o retorno dele, que então, assim, o que a gente aprendeu é para a vida. Naquele momento de dor, a gente foi acolhido. E hoje a gente precisa, sabe, mostrar para essas famílias que existe luz no fim do túnel. Uma parceria para a vida toda. Lisomar é coordenadora da Amor Exigente há 20 anos e ela também chegou aqui em busca de socorro. Eu também tenho um filho dependente, né, um adicto, né, que tem mais ou menos a mesma história do Itamar. Diferentemente do meu filho, era drogas cruzadas. Cocaína, crack, álcool, tudo. E foi nesse período que eu conheci o Amor Exigente, quando eu tive que internar meu filho pela primeira vez, há 20 anos atrás. Foi quando eu conheci o Amor Exigente e estou aqui até hoje. Gabriela, filha do Itamar e da Valéria, é psicóloga. Ela conta que, mesmo trabalhando com psicologia, ver o pai naquela situação não foi nada fácil. A gente ficou extremamente perdido nessa época, assim. Mesmo ele indo, decidindo a internação, nós aqui, né, também tinha uma participação nisso, porque a gente fala que o dependente tem os codependentes, que é a família, que a gente também tem comportamentos que não são saudáveis. E aí, quando a gente buscou essa ajuda do Amor Exigente, foi ali que a gente começou a reaprender esses comportamentos, como que a gente lidava com essa situação, tanto de cuidar da gente melhor, quanto de lidar com a doença, né, que já estava ali na família há muitos anos. Teve um momento que a gente pensou em despedir, de desistir, de não saber mais o que fazer. E assim, desde ver ele saindo e ele determinado, e aí ele falou que ia fazer psicologia, então, e eu falei, gente, como assim, né? Então, assim, é uma escola para mim, sempre vai ser. Sou adulta, tenho 36 anos, mas continua sendo uma escola. Aqui todos trabalham juntos com uma missão, a de resgatar vidas. A vontade de ajudar cresceu tanto que no segundo semestre de 2021, Itamar entrou para o curso de psicologia. Enquanto ele estuda, já desenvolve projetos voltados para dependentes químicos, familiares e amigos, usando mudanças de hábito como ferramentas essenciais de recuperação e reinserção social. Depois que eu saí da clínica, eu mesmo comecei a fazer um plano de prevenção para recaída. Para mim mesmo. Porque eu tinha que me vigiar com os lugares que poderia ser um gatilho, com os hábitos que poderia ser um gatilho, com as pessoas que me convidavam para beber, que poderia ser um gatilho. E eu tive que me estruturar muito para eu poder ter esse plano de prevenção, para eu não recair. Ele é 24 horas. Mesmo agora, com quase 5 anos, na sobriedade, esse plano ele tem que ser mantido ativo, tá? Porque eu levo ele hoje para outros pacientes, né?
para que quando ele está bem, ele tem que começar a fazer essas mudanças de hábito, ambiente, porque tudo pode ser um gatilho. A trajetória do Itamar mostra que recomeçar não tem idade e transformar a dor em missão é o caminho para o renascimento. Aqui, todos trabalham juntos com uma só missão, a de resgatar vidas. Eu falo até que o meu lema hoje é uma nova maneira de viver, que é um renascimento, tá? Porque se eu não tivesse tido uma intervenção, talvez eu não estaria aqui, ou estaria com uma patologia muito grave, que é o fim de todos que não procuram ajuda e que entende que tem um problema e que o vício de uso de substância, tanto do álcool como qualquer outra substância ilícita, é muito grave. Eu tenho a dizer para as pessoas que estão passando pelo processo que eu passei, que elas não estão sozinhas, a gente não consegue sozinho, elas precisam procurar ajuda, porque a ajuda é o primeiro passo para a gente aceitar que a gente tem um problema e procurar um tratamento terapêutico, um tratamento clínico, se for o caso, né, de uma medicação, que é o caso do psiquiatra, mas procurar, em primeiro lugar, o acolhimento psicológico, terapêutico, vir no Amor Exigente e poder começar a fazer todo um trabalho de estruturação para que essa pessoa mude de vida realmente e tenha uma nova maneira de viver. Eu falo que o Amor Exigente, eu acho que eu continuo aqui por gratidão. Gratidão à ajuda que eu recebi. Então, passar o pouco que eu tive, que me deram, dar para o outro. Quando eu estou salvando uma pessoa de alguma maneira, é como se eu estivesse me salvando novamente. Porque aquilo que eu faço é como se voltasse tudo para mim. Quando você pratica o bem de alguma maneira, quem é ajudado é você, né? O bem é para você. Então, o Amor Exigente, para mim, hoje é minha família, é minha vida. Em função do Amor Exigente hoje, que eu vivo. Eu conheci o Amor Exigente numa época que eu falo que o Amor Exigente resgatou minha vida, salvou literalmente a minha vida. E as pessoas que chegarem aqui vão encontrar as portas e os corações abertos? Amplamente. Amplamente, sempre, sempre. Tá? O coração está aqui, assim, para receber qualquer um que chegar. Gente, que história linda, né? Que história bonita. É uma história que eu vou resumir essa história que o Itamar contou junto com todas essas outras pessoas e a Tatiana trouxe para a gente de forma tão bonita, né? É humanidade. Isso é humanidade. Pensar em si, pensar no outro, gerar toda essa transformação pelo afeto, pelo cuidado. Obrigada, viu, Itamar? Um grande abraço aí para vocês e obrigada, viu, por vocês estarem participando conosco. Até uma amiga que está querendo, né, falar com eles aí, né? Eu acho que o pessoal já passou para você o telefone e eu reforço aqui que é o 34 99148 8742, tá? Qualquer coisa me chama que a gente passa novamente. Ou então, você pode entrar em contato pelo e-mail, que é o seguinte, Lisa com Z, tá aí, olha, na telinha, já printa, Lisa com Z, _hotmail.com. É amor que a gente tem que transbordar, não é, Tânia? Um beijo para você.